Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 1. Amar o rebanho. Primeiro, cuidar do rebanho. Todo aquele que ama, necessariamente, cuida. Paulo, em Atos 20, 28, recomenda que os obreiros apacentem, do grego pomeino, que significa cuidar, como um pastor, alimentar um rebanho, a igreja de Deus. Uma das características de um obreiro aprovado, portanto, é que ele cuide das pessoas como se fossem ovelhas indefesas. Para tanto, Salomão já aconselhava: procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27, 23. Como o mundo está atacando a igreja de Deus no Ocidente nos dias atuais, com morte e perseguições cruéis? Não. Entretanto, o saudoso Charles Colson adverte: o perigo é que a cultura popular cristã, por imitar os costumes da cultura dominante em estilo, mudando somente o conteúdo. O mercado de música está transbordando em rock, rap, blues, jazz, heavy metal cristãos. As prateleiras das livrarias estão cheias com ficção cristã, desde histórias de aventuras infantis até romances quase picantes. Temos sempre de perguntar: estamos criando uma genuína cultura cristã? Ou estamos apenas criando uma cultura paralela com aparência cristã? Estamos impondo um conteúdo cristão para uma forma já existente? Pois a forma e o estilo sempre enviam uma mensagem própria. É preciso ter muito cuidado. Muitas ovelhas estão indo para outros campos por faltar um pastor que as guie a um lugar seguro e aprazível. Acredito que um dos motivos pelos quais Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel tem a ver com o cuidado que ele demonstrava pelas ovelhas de seu pai. É possível que o Senhor tenha aprovado o padrão de zelo de Davi pelas ovelhas de seu pai e, por isso, chamou-o para governar Israel. Como nós cuidamos das ovelhas do Pai Celestial? Segundo, servir ao rebanho. A liderança servil é uma das características daqueles que amam o ministério de Deus. Eles não se servem do ministério, mas servem ao ministério. Paulo foi enfático ao dizer que, na obra de Deus, ele se gastaria e se deixaria gastar pelos coríntios, 2 Coríntios 12, verso 15. Que belo exemplo! A existência de partidarismo na igreja não foi suficiente para demover Paulo de ser um líder servidor. Ele continuaria disposto a amar e servir ao rebanho, ainda que fosse odiado por alguns. Esse modelo paulino foi seguido por um obreiro aprovado pelo Senhor chamado Thomas Wilson, um crente americano do século XIX. Sobre ele está escrito, aspas, enquanto outros falavam, ele trabalhava. Todos sabiam onde encontrá-lo e em que estava engajado. Ele conhecia o seu objetivo, ele o amava, e nada fazia com que desviasse a sua mente disso. Fecha aspas. Thomas Wilson devotou toda a sua vida a fazer o bem a outras pessoas no seio do reino de Deus. Será que nós temos o mesmo compromisso servil demonstrado por esses homens de Deus? E se não formos reconhecidos e amados em algum momento? Terceiro, sofrer pelo rebanho. Paulo, 3 dias após ser chamado pelo Senhor, no encontro com Ananias, soube que o sofrimento acompanharia seu ministério. Atos 9, verso 16. O sofrimento do apóstolo por causa da obra de Deus aconteceu por toda a sua vida. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, Paulo afirma a variedade de aflições que suportou quando arremata. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. David Young-Shu contou em um de seus livros que o telefone de sua casa tocou de madrugada e ele, aborrecido, decidiu não atender. Imediatamente o Senhor lhe falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele pediu perdão a Deus e atendeu ao telefonema de alguém que estava aflito do outro lado da linha. Atribui-se a Agostinho de Hipona a frase de que Deus teve um filho que nunca pecou, mas nunca teve um filho que nunca sofreu. Sendo isso verdade, no que diz respeito aos obreiros do Senhor, isso reveste-se de maior veracidade ainda.